Fala galera, professor Carlos de Barreira na área, tudo bem? Pessoal, fiz um ranqueamento aqui dos conteúdos que mais apareceram no Enem nos últimos anos. Em primeiro lugar, a gente tem razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Logo depois, geometria, tanto plana quanto espacial. E no terceiro lugar, as estatísticas. Galera, eu quero falar do primeiro lugar desse ranqueamento aí. Ele é muito importante, porque, pelo que eu tenho visto nas últimas provas do Enem, todas as questões que envolvem esses conteúdos, não todas é muita coisa, mas a grande maioria, a maioria esmagadora, são questões fáceis. Ou seja, as questões que a gente precisa acertar, tem obrigação de acertar, elas estão normalmente nesses conteúdos aí, em média 70% dela está aí dentro, tá? Razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Por que eu estou falando que elas são muito importantes? Porque o Enem, pelo modelo TRI, você precisa acertar as questões fáceis para depois acertar as médias e difíceis. Não é que ele vai tirar o seu ponto. Por exemplo, eu acertei todas as fáceis, nenhuma média e 4 difíceis. É bom? É bom, você acertou. Porém, essas questões difíceis, ela vai ter pontuação reduzida. Não é que tu perde ponto, mas se ela valesse, por exemplo, 5 pontos cada uma, ela vai passar a valer 2, 3, a pontuação dela cai porque você não teve coerência na resposta, segundo o próprio Enem. Ele vai falar o seguinte: sem coerência, ele reduz o seu ponto naquelas questões no qual você teoricamente ou chutou, ou não sabia o que fazia ali, ou não tinha gabarito suficiente para conseguir resolver aquela questão. É um pensamento meio óbvio, mas não exato. Por exemplo, se você não sabe as questões fáceis, como é que você vai saber a média difícil? É assim que o TRI funciona. E aí, galera, não cabe a gente ficar aqui reclamando. Eu não estou dizendo que o TRI é a melhor coisa do mundo, que ele é o melhor modelo para se avaliar, mas é a regra que tem, então a gente tem que trabalhar com essa regra, tem que aprender a trabalhar com ela, não tem o que fazer. Eu separei algumas questões nesse primeiro lugar aí do ranking, dessa ideia de razão, proporção, regra de 3 e porcentagem. Você vai ver que a maioria é questão tranquila. Tem uma outra questão que é médio, que pode ser considerado difícil, mas a grande maioria é questão tranquila, fechado? Vamos para as questões. Essa é a primeira revisão que eu estou fazendo do Enem com vocês. Vamos para as questões, pessoal? Questão número 1. Na cantina de uma escola, há 5 alimentos vendidos em pacotes com diferentes quantidades de porções. As informações nutricionais contidas nos rótulos desses produtos estão indicadas nas imagens. Um estudante opta sempre pelo alimento com menor quantidade total de sódio por pacote. Qual desses produtos deve ser escolhido pelo estudante? Galera, então aqui a gente vai fazer o seguinte: eu vou calcular qual é o total de sódio por cada pacote. O que tiver menos sódio é o que ele vai comprar, a ideia é essa. Então, no primeiro pacote, a gente vai falar da batata chips aí. Bom, como é que eu vou fazer isso daí? Eu vou fazer, tem um total de quantas porções essa batata chips? Eu vou fazer uma multiplicação, né? Então, tem 3 porções, tudo isso vezes o total de sódio por porção, quase não saiu, né? 170 miligramas de sódio. Então, tá aqui, ó. 170 vezes 3. Esse é o total de sódio daquela questão. Isso vai me dar 510 miligramas de sódio no pacote inteiro. Acabou. Agora eu vou fazer exatamente o biscoito de multigrãos. Vamos lá. Eu tenho 8 porções, tá? E cada porção de 25 gramas, cada porção tem 264 miligramas de sódio. Então eu vou fazer 8 vezes 264. Isso vai me dar um total de 2.112 miligramas de sódio. Fechou. Agora a gente vai exatamente para o salgadinho de palito. Então, no salgadinho de palito, eu tenho 4 porções de 20 gramas e cada porção tem 501 gramas. Então, eu vou fazer 4 vezes 501. Isso vai me dar um total de 2004. Opa, faltou um zero. 2004. Agora eu vou para o biscoito de polvilho. Esse biscoito tem 6 porções, 15 gramas cada porção e 175 miligramas de sódio por porção. Esse negócio não está saindo, né? Isso vai ser 6 vezes 175. Isso vai dar 1.050. 1.050 miligramas, que é o pacote inteiro, tá, pessoal? E aí, por último, eu vou no biscoito de água e sal. O biscoito de água e sal, ele tem 5 porções. E cada porção tem 166 miligramas de sódio. Então, eu vou no mesmo esquema, 5 vezes 166
66. Isso vai dar 830 no todo. Agora, é só eu olhar qual é a menor porção aí que a gente vai ter. Até que deu para fazer sem grandes contas, né? Então vamos lá, galera. Qual seria, vou até voltar aí para a tela, qual seria a escolha correta a se fazer? Qual é o menor de todos? É só a gente analisar e a gente vai ver que é a batata chips. Então, gabarito, letra A. Tá aí, questão número 1 feita. Como eu disse para vocês, a maioria das questões que envolvem esses conteúdos são fáceis. Essa é uma própria questão do Enem, que aconteceu em 2025. Vamos para a próxima, pessoal? Questão 2. Antes de fazer a questão 2, você vai deixar meu like, né? Por favor. Uma galera que assiste meus vídeos aqui não são inscritos no canal e nem deixam um like. Quebra esse meu galho aí, pessoal. Ajuda meu trabalho. Mas vamos para a questão. Vai falar o seguinte. Uma pessoa pretende instalar um kit de gás natural veicular GNV em seu carro. Na loja que escolheu para realizar a compra e instalação desse kit, havia 5 modelos de cilindros para armazenamento do gás, cuja capacidade em metros cúbicos eram respectivamente. Bacana. Então ele vai me dar aqui, ó, a capacidade em questão era 10, 14, 17, 21 e 25. E aí, obviamente, isso aqui, se a capacidade é metros cúbicos, né? Ele vai falar, o preço do cilindro é proporcional à sua capacidade. Esse carro roda 30 km diariamente, 7 dias por semana. Isso é importante, galera. 30 km, 7 dias por semana. Então, guarda essa informação que a gente vai fazer conta com ela. E o consumo de GNV é de 1 metro cúbico a cada 13 quilômetros. Uma outra coisa que a gente vai marcar. Então, 1 metro cúbico a cada 13 quilômetros rodados. Fechou. Ele vai falar, a pessoa escolherá o modelo de cilindro de menor preço e que garanta apenas um abastecimento semanal. Nessas condições, qual será a capacidade em metros cúbicos do cilindro escolhido por essa pessoa? Beleza, galera, o que eu vou fazer? Vou ver quantos quilômetros ela vai rodar na semana, já que ele quer fazer um único abastecimento, e vou ver qual desses cilindros cabe nessa questão de um abastecimento por semana. Fechado, pessoal? Bom, vamos lá. Ele roda 30 quilômetros por dia, né, diariamente, por 7 dias. Então, a conta que a gente vai fazer aí é uma conta bem simples, é 30 vezes 7. Isso vai dar um total de 210 quilômetros por semana. É isso que ele roda com o carro por semana. Beleza. Ora, se cada metro cúbico anda 13 quilômetros, eu vou fazer uma divisão, né? Para saber quantos metros cúbicos ele vai precisar. Então, eu vou fazer 210 divididos por 13. Isso vai dar 16,15 metros cúbicos. E se ele quer fazer um único abastecimento por semana, ele só pode escolher o de 17 metros cúbicos, né? Porque é o que tem ali. Gabarito, letra C. Aqui a questão ainda foi benevolente. Só toma um cuidado. Se tivesse ali um cilindro de 16, você não poderia marcar, porque ainda ia ficar faltando aquela casa decimal. Aquele 15 centésimo de metro cúbico de gás, ele não entraria. Então teria que ser 17. A gente sempre opta pelo natural à frente. Fechado? Não pode faltar. Sobrar pode. Vamos para a próxima, pessoal. Questão 3. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa a seguir, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. E ele vai me dar aqui, ó. Não sei se está dando para ler bem, mas ele está dizendo o seguinte, aqui tem ensino fundamental incompleto, ensino fundamental, ensino médio incompleto, médio e superior incompleto. Ele vai continuar. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é aproximadamente. Galera, se eu quero saber o percentual, eu vou automaticamente saber o todo, né? E nem preciso fazer conta, porque olha como é que a questão foi benevolente com a gente. Ele já deu o total. É 112, fechou. Eu só vou pensar agora quem são esses jogadores que concluíram o ensino médio. Vamos lembrar o seguinte, galera, eu tenho 2 blocos aqui, ó, o bloco dos 54, mas também tem o bloco do 14, que é o ensino superior incompleto. Vamos lembrar que quem tem ensino superior incompleto, ele obrigatoriamente concluiu o ensino médio, fechado? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A conta que a gente vai fazer aqui é muito simples. É uma fração que vai determinar essa porcentagem. E quem é que vai ficar na parte de cima da fração? É o somatório de quem concluiu, o 54 mais o 14. 54 tem ensino médio, 14 superior incompleto,
Então, eu vou ter, ó, 54 mais 14, tudo isso dividido pelo meu todo, que a própria questão já deu pra gente. Se não tivesse dado, era só somar ali, ó, 14 mais 16 mais 14 mais 54 mais 14, que daria também 112, tá? Nem sempre a questão dá e a gente tem que somar. Bom, se eu somar aqui agora vai dar 68, e aí eu tenho 68 sobre 112, isso equivale a 0,6071, ou seja, se eu quero passar para a porcentagem, eu vou ter 60,71%. Aproximado, tá, galera? Como a questão pediu aproximado, gabarito seria letra D, 60%. É o total, né, de jovens com o ensino médio concluído, aproximadamente, tá? Porque tem casa decimal envolvida aí. Então, vamos para a próxima, pessoal. Questão 4. Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Para atender ao crescimento da demanda desse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolo a cada hora, independente de trabalharem 6 ou 9 horas diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade da produção. Então ele quer saber quanto aumentou, né? Nessa capacidade de produção aumentou quanto? É isso que ele quer saber. E é óbvio que essa produção é uma produção diária que ele quer saber, que foi o que ele me deu, tá, galera? Isso aqui, na verdade, é uma proporção composta, né? Uma regra de 3 composta. E eu vou ter o seguinte aí, ó. Quem são as minhas grandezas envolvidas, né? Eu tenho o número de funcionários. Essa é a primeira grandeza que eu vou analisar. Eu vou analisar a quantidade de horas por dia de trabalho, porque ele vai aumentar. E eu vou analisar também a produção, que é a unidade dele, né? E a produção. Vamos lá. Quantos funcionários tem no primeiro momento? Tenho 3. Esses funcionários trabalham quantas horas por dia? 6. Eu tô lendo a questão, tá? A própria questão está me dizendo isso. E produzem 720 unidades. Fechou. Agora a gente vai ver o seguinte, na segunda parte da questão, ela vai me falar que para atender a demanda, né, ela passou a ter 5 funcionários. Eu já estou até marcando aqui, ó, 5 funcionários. Beleza. Trabalhando 9 horas por dia. E ele quer saber qual é a produção. Então vamos lá. Então aqui, ó, do 3 vai passar para 5 funcionários, vai trabalhar 9 horas por dia. Qual vai ser a produção? Bom, nessa regra de 3 composta, eu vou fazer o seguinte, eu vou padronizar a seta exatamente onde o meu x se encontra, que é o que eu quero saber. Vou padronizar uma seta para cima. Se tu me perguntar por que para cima, é porque eu quero. Podia ser para baixo, só vai padronizar uma, porque o que foi inversamente proporcional vai ficar com uma seta para o outro lado, para a gente poder saber, porque eu tenho que botar tudo para o mesmo lado no final. Fechado? E agora eu vou comparar essa grandeza produção com as outras grandezas. Então eu tenho a grandeza funcionários. A pergunta é, se eu colocar mais funcionários para trabalhar, a minha produção aumenta ou diminui? Ela aumenta. Então a produção e o número de funcionários são diretamente proporcional. Se eu aumento um, aumento o outro. Se eu diminuir o número de funcionários, eu também vou diminuir a produção. Agora eu vou comparar produção com horas por dia. Então, para produzir um determinado número de peças, eu preciso ter mais horas por dia ou menos horas por dia. Se eu estou aumentando o meu número de peças produzidas por dia e o número de funcionários vai se manter ou não vai se alterar, só vou comparar horas de trabalho por dia, tudo bem? Com produção. Se eu estou aumentando minha produção, automaticamente eu tenho que trabalhar horas por dia também a mais. Ou seja, quando um aumenta, o outro também aumenta. Então tá aí. Tá tudo diretamente proporcional. Aí fica fácil, né, galera? O que a gente faz? Deixa 720 um lado e iguala as outras frações aí. Eu vou falar o seguinte, ó, aqui eu tenho 720 está para x, assim como 3 está para 5 vezes o 6 está para 9. Repara que eu não mexi em nada, não troquei ninguém, porque as setas estão todas para cima, ou seja, todo mundo ali é diretamente proporcional. O que eu faço aqui? Eu multiplico o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Te aconselho, antes de multiplicar, a simplificar. Por quê? Porque o 6 dá para simplificar, perdão, o 3 dá para simplificar com 9. Eu simplifico o de cima com o de baixo. Então aqui, ó, esse 3 vai passar a valer 1, que eu estou dividindo por 3. Esse 9 vai passar a valer 3.
Facilita a minha vida, fechado? Ainda posso fazer uma outra simplificação, ó. Eu posso agora pegar esse 3 e simplificar por 3, que vai dar 1, junto ao 6, que vai dar 2. Olha como é que facilitou, reduziu muito a minha conta. Aqui vai ser 720, que está para x, que vai ser igual a 2 vezes 1 na parte de cima, 2, que é o que sobrou. Na parte de baixo sobrou 5 e 1. Então, 5 vezes 1 é o próprio 5. E é só fazer isso, mais nada. Mantém ele quieto agora ali e multiplica cruzado. Ó, agora que eu já simplifiquei todo mundo, eu vou para lá, o 5 vai multiplicar o 720 e o x vai vir para cá e vai multiplicar o 2. E aí vai ficar da seguinte forma. 2x, que é igual a 720 vezes o 5. E isso posso falar que x é igual a 720 vezes o 5 divididos por 2. Por que eu mandei o 2 para lá dividindo? Porque eu posso simplificar o 720 com 2. Se eu divido por 2, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 360. Ou seja, fica mais fácil fazer 360 vezes o próprio 5, que vai dar 1.800. Tá aí. 1.800 seria exatamente a nova produção, ou seja, o gabarito nesse caso é a letra D de dado. Mais uma questão feita, fiquem ligados nas setas, galera. Você precisa comparar as produções. As grandezas. E você vai sempre ter como referência a grandeza que se encontra aí a sua variável, né? O seu x em questão. Fechado? Beleza, qualquer dúvida coloque nos comentários e a gente vai para a próxima questão. Fechado? Vamos para 5. Questão 5. O preço de um livro está com 15% de desconto em uma promoção. Nessa promoção, esse livro custa R$ 51. Assinale a alternativa que corresponde ao valor desse livro sem desconto. Galera, se a gente não sabe qual é o valor do livro sem desconto, a gente vai chamar de X. Que isso vai falar que 100% do preço do livro custa X reais. Automaticamente tem 15% de desconto. Se eu tirar 15% de 100, isso vai me gerar 85. 85 do preço total me representa 51, que é o que a questão está me dizendo. Então aqui, ó, eu monto a minha regra de 3 para poder fazer. Tá feito aí, só multiplicar cruzado. Ou seja, o x vai multiplicar lá em cima e o 51 também. Então aqui eu vou fazer 51 vezes 100, eu vou botar para o lado aqui agora. X vai ser igual a 51 vezes 100, tudo isso divididos por 85. Acabou, né, galera? Aí fica fácil. Qual seria o valor final? Isso daí vai dar 1.020 por 17, vai dar 60. Ou seja, o preço original do produto, se eu estou falando de dinheiro, né, é de R$ 60 de gabarito. Letra B de bola. Como eu falei para vocês. Esse é o tópico que tem as questões mais fáceis. Isso é óbvio na normalidade, não é um padrão. Não posso falar que é 100% de chance de cair fácil. Mas o índice de acerto que a gente tem que ter nesse tipo de questão é alto, porque normalmente são questões classificadas como questão fácil. Beleza, galera? Vamos para a próxima, pessoal. Questão 6. Uma transportadora de carga cobra R$ 60 mil para transportar 40 toneladas de carga em um percurso de 150 km. Nessas condições, o valor a ser cobrado para transportar 60 toneladas de carga em um percurso de 250 km é fechado. Então ele quer saber o preço, né? A gente vai falar o seguinte agora, vamos botar as grandezas. Grandeza eu tenho valor cobrado, tonelada e quilômetro. Então, ó, vamos anotá-las. Então a gente vai ter, ó, quilômetros, fechado. Depois eu vou ter o peso da carga e também vou ter o dinheiro, né? O valor cobrado, tá aí. E eu vou agora botar quantos quilômetros que vai no primeiro momento? 150 quilômetros. 150. Depois ele vai, qual é o peso? 40 toneladas. E qual é o preço, na verdade, né? Valor cobrado, 60 mil. Agora a gente tem, num segundo momento, ele vai me dizer que eu tenho 60 toneladas, vai me dar um percurso de 250 e perguntar quanto é cobrado. Então vamos lá, cobrado já sei que vai ser o X. Então, ó, vamos mudar a caneta aqui. Então, ó, X vai ser o valor da cobrança. Agora, qual será o peso? 60 toneladas. Como está tudo em tonelada, não me estresso. E o valor, e o percurso é de 250
50. Fechado. O que eu preciso saber? Se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Mais uma vez, vou botar uma setinha aqui, ó, para cima, e o que for diretamente vai ficar para cima. Vou comparar as grandezas. Então, quanto maior o peso, maior o preço se cobrar? Sim, né? As cargas costumam ser cobradas por preço, costumam ser cobradas por peso e por quilômetro. Então, quanto maior o peso, sim, maior o valor cobrado. Então, é diretamente proporcional. Também setinha para cima. E agora o quilômetro. Quanto maior a distância, maior o preço? Também, né? Então, aqui, ó, vai ficar para cima. Então, é tudo diretamente proporcional. Eu não preciso me estressar. A gente vai anotar da seguinte forma. Tá aqui para o lado agora. 60.000 sobre o x, que vai ser igual, agora eu vou botar as outras frações se multiplicando. Eu vou botar 150 sobre 250 vezes 40 sobre 60. Repara que eu não inverti ninguém. Não inverti porque não tem grandezas inversamente proporcionais. Aqui eu posso cortar, ó, 0 com 0, fechou. Eu ainda posso cortar o 4 com 6, vai dar para simplificar por 2. Simplificando aqui vai dar 2, aqui vai dar 3, acabou, simplifiquei toda a primeira fração. A segunda fração eu posso também simplificar por 50. O de cima vai dar 3 e o de baixo vai dar 5. E ainda posso simplificar mais, vou até mudar a cor aqui, ó. Eu posso simplificar o 3 daqui com o 3 daqui. Ou seja, os 3 sumiram, já cortei porque é igual, não vai acontecer nada. Então aqui vai ficar, ó, 60.000, tudo isso sobre o x, que é igual 3 sumiu, só ficou 2, então vai ficar 2. E o 3 também sumiu, embaixo só vai ficar o 5. Então vai ficar igual a 2/5. E aí aqui, galera, é só multiplicar cruzado. Multipliquei cruzado, matei meu problema. Então, x vai ser igual... Já vou botar o 2 direto para lá dividindo. 60.000 vezes o 5, tudo isso divididos por 2. Acabou o meu BO. 60.000 dividido por 5, isso vai dar 30. 6 por 5 dá 30, então vai dar 300.000, né? 300.000 dividido por 2 dá 150.000. Então, ó, o preço a se cobrar será de 150.000. Gabarito, letra D de dado. Galera, mais uma vez, fiquem ligados, comparem as grandezas, vejam se elas são diretamente ou inversamente. Se for diretamente, não precisa mexer. Se for inversamente, é só inverter o de cima com o de baixo. E acabou o teu problema. Multiplica de um lado, dá igualdade, do outro lado é só multiplicar cruzado e acabou. Fechado, galera? Vamos para a próxima, pessoal. Questão 7. Em certo sábado, um salão de cabeleireiro fez os cortes de 47 crianças e 144 adultos. No dia seguinte, o salão fez mais 128 cortes de cabelo, entre os cortes de criança e adultos. Se, nesses 2 dias, a razão entre o número de cortes feitos em crianças e os cortes feitos nos adultos é igual a 3/8, o número de crianças que tiveram o cabelo cortado no domingo foi... Beleza, galera, a gente vai ter o seguinte aí. Eu vou anotar as informações. No sábado, a gente vai ter um total de 47 cortes mais 144, que é isso que ele me deu. Fechou. Vamos lembrar que esses 47 representam crianças e esses 144 adultos. Botei só para representar, fechado? Só que eu vou somar, porque eu quero o total de corte. Por que eu vou somar? Porque a razão que ele me deu 3/8 é em função dos 2 dias. Não preciso saber o total de corte dos 2 dias. E essa soma vai dar 191 cortes no sábado. Já no domingo, ele não me deu quantas crianças e quantos adultos. Ele só me deu o total. Então, eu vou falar genericamente que o C mais o A do domingo, isso vai equivaler a 128 cortes, foi o que ele me deu no domingo. Fechou. Além disso, ele ainda me diz que a razão entre os cortes de crianças e adultos dos 2 dias é 3/8. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, a razão entre crianças sobre adultos, total nesse caso, né, é igual a 3/8. Fechado. O que eu vou fazer aqui? Galera, eu poderia trabalhar com sistema, sem problema nenhum. No entanto, eu vou trabalhar com vocês uma coisa que pouca gente fala, que é uma propriedade de proporção que as pessoas quase não falam.
Tem uma propriedade da proporção, que é nesse caso aqui, ó, que ela vai falar o seguinte, até mudei a cor para ficar claro que eu estou trabalhando com ela, tá? Que eu posso somar a parte de cima com a parte de baixo. Ou seja, eu vou falar que é C mais o meu A sobre um dos dois. Eu posso botar tanto C quanto A. E aí eu escolho quem eu vou colocar. Nesse caso, eu vou colocar o C, porque a questão que é o número de crianças. Se quisesse adultos, eu colocaria A. Para que isso? Para sair direto com a resposta que eu quero. Fechado? Então aqui ó, vai ficar exatamente o C. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Então, eu vou falar aqui em cima vai ficar 3 mais o 8 sobre... Como no primeiro membro eu coloquei o C, que era o número que estava em cima, agora eu também vou colocar o número que estava em cima, que é o 3. Então, tá aqui, ó, sobre 3. Fechou. Como é que a gente vai resolver isso daí? Agora é simples, eu sei quanto vale a soma de crianças mais adultos nos 2 dias, que é só somar 191 mais 128. Isso vai me dar a soma. Ó, eu vou somar esses caras aqui, ó. 191 mais 128. Isso vai me dar 319. O que significa? Que C mais A dos 2 dias, o total, equivale a 319. É só substituir. E aqui também, ó, 3 mais 8 equivale a 11. E aí eu vou reescrever só para ficar bonitinho. Só quis fazer assim para vocês verem de onde eu tirei. Então, eu vou ter, ó, 319 sobre o C, fechou, que vai ser igual a 11 sobre o 3. Mas, galera, o 319, ele é múltiplo de 11. Dá para dividir por 11, ou seja, eu consigo simplificar. E se eu simplifico, vai dar 29. Então, 11 por 11 vai dar 1. E 319 por 11 vai dar 29. Fechou. Como é que eu vou fazer agora? É só multiplicar cruzado. Então, aqui eu vou fazer número de crianças é igual a 29 vezes o 3, que é exatamente 87. Ou seja, 87 crianças foram cortadas o cabelo de 87 crianças. Né? Teve 87 cortes de criança, vamos chamar assim. Porém, vamos lembrar que o C mais o A que eu coloquei agora na expressão final é o todo, é o total de criança dos 2 dias. E aí eu preciso tirar o total de crianças do sábado, porque ele quer só o domingo. Então, para finalizar a nossa conta, eu vou fazer 87, que é o todo de crianças, fechado, menos quantas crianças foram cortadas no sábado, que é 47. E aí, se eu pego esse cara aqui, ó, menos 47, isso aqui dá 40. 40 crianças tiveram o cabelo cortado no domingo. Galera, vamos para a próxima? Tem mais uma, pessoal. Questão 8. Se você chegou até aqui, já deixou o like, né? Beleza, se gostou do conteúdo, se inscreva no canal. Vamos para a questão. E fala que uma empresa produz em determinado mês 110 toneladas de plásticos a partir de derivados de petróleo e 80 toneladas a partir de plástico reciclado. Fechado, 110 é de petróleo e 80 de plástico reciclado. Ele diz que o custo para reciclar a tonelada de plástico é de R$500, que equivale a 5% da produção da mesma quantidade de derivados do petróleo. Galera, aí eu já vou marcar porque eu acho importante a gente ter isso na nossa cabeça. Primeiro é que 110 toneladas vieram do plástico e 80 toneladas vieram de forma reciclada. E que R$500 equivale a 5% do custo de produzir o plástico derivado do petróleo. Isso aqui é importante. Ele vai continuar. Para o mês seguinte, a meta dessa empresa é produzir a mesma quantidade de plástico que foi produzida no mês anterior, mas com redução de pelo menos 50% do custo. Fechado. Então, ele quer reduzir esse custo em 50%. Já dá para notar que só dá para reduzir se eu aumentar a produção de plástico reciclado, que é muito menor, que é 5% o custo dele, né, em relação ao do petróleo. Beleza. A pergunta final é, para que no mês seguinte a empresa atinja a meta, a quantidade mínima de toneladas de plástico que devem ser produzidas a partir da reciclagem deverá ser. Vamos começar, galera. Vou começar a reunir as informações que cabe a gente a saber aqui. Primeiro é o seguinte, qual é a produção total desse mês? Então, ó, deixa eu só mudar a caneta aqui, que eu acabei não mudando. Então, a minha produção, que eu quero que a produção não vai mudar, é de 110 mais 80, ou seja, eu tenho 190 toneladas de plástico produzido. Fechado. Eu já sei que o plástico reciclado custa R$500. Eu não sei quanto custa o plástico produzido do petróleo. Eu sei que é 5%, R$500 é 5% do total do produzido no petróleo. Então, olha que legal. Eu não preciso nem fazer conta. Eu posso ir intuitivamente. Eu vou falar o seguinte, ó.
O preço do petróleo, do plástico, né? Vamos botar assim, ó, do petróleo, eu sei que é 5% de 500, 5% dele, perdão, equivale, 5% dele equivale a R$ 500. Essa é a nossa ideia principal aqui. 5% desse valor, que eu chamei de X, que eu não sei quem é, equivale a R$ 500. Tem até um zero a mais aí. E aí, ó, galera, se 5% equivale a R$ 500, é só dobrar 10%. 10% vai dar 1.000. Então, eu já sei, sem fazer conta, que 10% de X é igual a 1.000. Ora, mas eu não quero 10, eu quero 100. E 10 é multiplicar, do 10% para o 100% é multiplicar por 10. Então, eu multiplico tudo por 10. Eu acabei de descobrir que o valor de X é 1.000 vezes 10, que é igual a 10.000. Acabou. E aí, galera, por que eu estou falando isso? O Enem é uma questão que ele testa muito o seu conhecimento rápido, porque você não tem muito tempo para cada questão. E outra coisa, você cansa. A prova é uma prova grande, então quanto menos contas complexas você fazer, melhor. Repara que aqui eu fui multiplicando, multipliquei por 2, depois por 10. Se você tivesse uma noção que do 5% para o 100% era para multiplicar por 20, você já poderia ter multiplicado 500 por 20, que sairia lá no 10.000, problema nenhum. Eu fui devagarzinho para vocês entenderem melhor. Mas essas contas reduzidas de forma maceteada, elas ajudam muito na prova do Enem. Então a gente sabe agora o preço da produção do petróleo, que é R$ 10.000. Beleza, isso aí ajuda a gente pra caramba, porque eu vou agora calcular o total do custo da produção, sem a redução, o total do mês em vigente aí, que são 110 toneladas e 80 ao preço original, fechado? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui agora o preço, o custo, né? O custo sem a redução. Qual seria esse custo? Eu vou fazer 80 toneladas, então é 80 vezes o 500, então 80 vezes 500, mais 110, que é o total de toneladas do plástico do petróleo, vezes 10.000. Isso vai me gerar o valor, o custo, né, total de produção no mês sem a redução. Isso daí vai dar 1.140.000. 1.140.000. Fechou. Tá dado aí. O que eu vou fazer a partir daí? Eu sei que eu tenho que reduzir pela metade. Logo, com a redução, é metade de 1.140.000. Isso vai dar 570.000. Então, ó, com a redução, essa produção ela tem que custar 140.000. E agora eu vou atrás de quanto eu vou produzir de petróleo, de plástico reciclado e de plástico derivado do petróleo. É isso. Já sei o valor total. Então, vou falar o seguinte, ó. E a produção não vai mudar. Então, eu vou até mudar a cor da minha caneta, porque agora é uma outra ideia. Agora eu vou calcular o total de reciclado e derivado do petróleo. Então, a reciclado eu vou chamar de R e derivada do petróleo eu vou chamar de P. A produção ainda continua sendo 190 em toneladas. Vou calcular tudo em toneladas. E aí eu sei que eu tenho 500 vezes o reciclado, mais 10.000 vezes o preço do petróleo. É isso que eu vou ter aí, fechado? E aí esse preço do petróleo, nesse caso, eu quero reduzir ele para quanto? Para 570.000. Então tá aí, ó. Isso tudo tem que ser igual a 570.000. Isso já vai me gerar vai me gerar já o peso do reciclado e do petróleo em toneladas. Fechado, galera? Repara o seguinte, na segunda linha, vou botar até de vermelho nessa linha aqui, ó. Tenho vários zeros para cortar. Todo mundo tem no mínimo 2 zeros. Então, eu posso cortar, eu posso dividir por 100. Fechou. Mas se você olhar com muito carinho, todo mundo também é divisível por 5. Se é por 100 e por 5, eu posso dividir por 500. E é isso que eu vou fazer para poder diminuir o meu número, né? E se eu divido por 500, eu tenho valor de R purinho ali, mais simplesmente só o R mais nada. Então, ó, como é que vai ficar isso daí? Eu vou, inclusive, fazer o menos 500 para facilitar mais ainda a minha vida e eu poder cortar ali, ó, sem estresse nenhum. Vamos lembrar que dividir por 500, corta 2 zeros e divide por 5. Como ele é negativo, é só trocar o sinal de todo mundo. Fechado? Para poder agilizar a nossa vida. Então, ó, essa proporção, esse sistema, vou botar para o lado aqui, ó, vai ficar R mais P, que é igual a 190. Não mexi na primeira equação. Aí na segunda eu já vou simplificar. 500 por 500 vai dar R, né? Então aqui eu vou ter R menos o R, né? Que eu já estou botando menos 500. Menos o R, menos.
E aí eu vou ter 10.000p divididos por 500. Isso vai dar 20. Então, menos 20p. 20p, agora sim. Que é igual a 570.000 divididos por 500. Corta 2 zeros, isso vai dar 5.700. Se eu for dividir por 5, vai dar 1.140. Então, aqui, ó, 1.140. Tá aí. Esse é o sistema que eu tenho que resolver. Fechado. Como é que a gente vai fazer? Ora, agora é fácil, porque é só, ó, como tá o sinal trocado, é só você cortar ali o R. E aqui é negativo, né? Deixa eu só melhorar aqui, ó, porque esse cara é negativo. É menos 1.140. Fechou. Agora, ó, corta aqui R com R, vai sumir. Era o que eu queria. E eu vou ter o total de petróleo produzido. Ali vai dar menos 19, porque o 20 é negativo, então menos 19π, que é igual a menos, eu tenho que tirar 190 de 1.140, porque o 1.140 é negativo, ou seja, vai dar negativo, já botei menos direto aí, fechado? Isso vai dar 950 negativo. E aí passa o 19 para lá, menos com menos vai dar mais, não se estresse nenhum. O π vai ser igual a 950 divididos por 19, é isso. Já tirei o sinal de menos dos dois lados sem problema nenhum. Isso vai dar igual a 50. Ou seja, a minha tonelada de produção do plástico derivado do petróleo é de 50 toneladas. Mas eu sei que a minha produção total é de 190. Ora, se eu sei isso, agora é só ver quanto falta para chegar a 190. Ou seja, 140 toneladas vai ser reciclada. Ou seja, o meu R é igual, vou botar até bonitinho aqui, o meu R é igual a 140. E aí vamos lembrar que está tudo em tonelada, tá, galera? Então é 140 toneladas, também é 50 toneladas, problema nenhum. E aí, gabarito, letra B de bola. Pessoal, a gente encerra aqui a nossa revisão para o Enem, nossa primeira revisão para o Enem. Eu classifico essa revisão como muito importante, porque ela está dando aqui conceitos de questões que elas normalmente vêm fáceis. Essa questão última aqui, ela não é tão fácil, eu botei ela de propósito. Ela não vem classificada como fácil, porque tem que montar um sistema, tem que calcular porcentagem. Quando envolve mais conteúdos, o Enem não classifica como fácil, normalmente. Porém, note que das 8 questões, essa foi a única complexa. As outras deu para resolver tranquilamente com conceitos básicos de matemática. Fechado? Bom, a gente encerra aqui. Desejo a vocês um excelente estudo, uma excelente prova lá do Enem. Dá tempo de estudar. Se você não está conseguindo, foca, estuda. Aqui no meu canal tem várias questões feitas. Pode contar comigo. Um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.